Então vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor, né, sobre a vida do pastor Dilce e que nós possamos aprender, né, esse assunto tão maravilhoso, né, que o Espírito Santo esteja presente nesta sala virtual também, né, e que nós possamos crescer em conhecimento, né. Hoje eu mandei para alguns grupos falando da importância desse assunto na família, na sociedade e na igreja, né? Ela está ligada em todos os momentos da nossa vida, né? E aquilo que nós aprender aqui, passar para frente, como o pastor Dilson falou, né? Aquilo que nós vamos aprender. Eterno Deus, soberano Pai, Deus grande, Deus maravilhoso, Deus de excelsa graça, Deus criador e mantenedor da nossa vida. Nós somos agradecidos a Ti, Senhor, porque nós mais uma vez estamos aqui reunidos nesta sala, junto com nossos companheiros, nossos irmãos, para ouvir essa live que vai tratar desse assunto de gerações, como lidar com gerações diferentes, e que nós possamos, ó Senhor, realmente absorver esse ensinamento para que venha a ser útil na aplicação do dia a dia. Portanto, ao Espírito Santo, usa a boca, a Aleluia, mente Senhor. do teu servo, o pastor Dilson, para que ele fale dirigido por ti, direcionado por ti, com intrepidez, com sabedoria, e nós possamos, Senhor, sair daqui hoje alegres, felizes, com a certeza da tua participação, ó Oh, Senhor, nessa glória a live, Deus, Senhor. nesse Aleluia. momento, porque tudo o que nós fazemos, como diz o apóstolo Paulo, fazemos para a glória de Deus. E nós somos Aleluia. agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado, pastor Cid. Gratidão, gratidão, gratidão em nome de Jesus. Enquanto eu arrumo a tela aqui para o compartilhamento, eu vou fazendo aqui algum comentário. Salmo 145, verso 4 diz assim: Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Esse versículo ele me chama muita atenção e agora no nascimento dessa palestra ainda mais, né? Muito gratificante essa palestra. Eu conto uma história, ela é minha mesmo, entendeu? E um detalhe interessante eu sempre gostei bastante de ler na Bíblia aquelas listas de nomes, aquelas listas de genealogia, que alguns dizem que é uma leitura chata. Eu gosto de ler aquilo, né? E recentemente eu descobri, assistindo inclusive um vídeo, que até hoje os beduínos, quando se encontram em um lugar fora do local onde eles foram criados, quando encontram ali alguém e dizem, eu também sou daquela cidade. Aí eles vão perguntar de qual geração você é, de qual família. E aí a gente vê muito isso na Bíblia, né? Fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Os beduínos ainda hoje, eles utilizam isso para saber se aquela pessoa que ele está conhecendo agora e está dizendo que é lá da cidade dele, se é alguém que de algum modo ajudou a família dele ou se é alguém que tentou massacrar. E aí essa cultura que eles têm até hoje vai balizar se eles vão ser amigos ou se eles vão ir para pancada logo, né? Ou seja, dentro dessa história tem uma linha reta da necessidade de entendermos um pouco a questão da geração. Eu não perguntei se todos estão me ouvindo, mas eu acredito que sim. Quando de repente alguma coisa acontecer, fiquem à vontade para se pronunciarem, ok? E aí nós vamos começar. Eu já consegui compartilhar a tela, vocês já estão vendo a tela? Já. Sim, estamos vendo. Ah, que maravilha, isso é muito bom. Continuam vendo, né? Sim, Sim. Tá. Então, nós vamos começar aqui com o início de uma frase. Essa frase é assim, ó. Se você puder, memorize, anote.
O contrário da morte não é a vida, é... Aí tenta imaginar como que ela termina aí. E nessa hora, em nome de Jesus, eu peço a você para, ao menos, imaginar. Se você não tem aí um papel para escrever, mas eu queria que você imaginasse uma cruz. Imagina uma cruz. A cruz símbolo do cristianismo. Imagina ela aí que você desenhou ela num papel, em algum lugar aí. Para que é essa cruz? Alguma coisa que eu falar e de repente machucar, ofender, entrar em desacordo com alguma coisa, você coloca lá na cruz. Coloca essa fala do Gilson Borges lá na cruz. Primeiro objetivo de estar lá na cruz é eu te pedir o perdão por aquilo que eu falei. Amém? E o outro objetivo é com você. Aí, se você quiser se retratar, falar, não perdoar, rejeitar, fica com você, é a teu critério. E do outro lado dessa folha, ou física ou imaginária, você faz um legal, um positivo. Esse positivo, as coisas que a gente falar que for relevante, que ajudar, você coloca lá no positivo e fica à vontade para viver ela ou para compartilhar com quem quer que você queira. Amém? Amém. Feito isso, vamos em frente, né? E aí nós temos aí a importância das gerações. Pensa também nessa frase, raízes, pontes e futuro. Eu acredito que a gente vai conectar toda essa situação, raízes, pontes e futuro. E aí, para começar a criar mais conexão, vamos assistir aqui um videozinho rápido. Foi nesse planeta há 200 mil anos que surgiu uma espécie chamada Homo sapiens. No decorrer desse período, curto para a história da Terra, passaram por aqui uns 110 milhões de seres humanos. Todos vêm e vão, nascem e morrem. Só muito recentemente essa espécie começou a tentar catalogar as diferenças entre as gerações. O que nos leva à geração perdida. Compreende os nascidos entre 1883 e 1900. Essa geração completou a maioridade elameada, passando frio e fome numa trincheira. Depois, ainda pegaram a pandemia braba, hein? A chamada gripe espanhola. Desafios adicionais, desemprego e miséria. Grande geração, 1901 a 1927. Depois da Grande Guerra, a Grande Depressão, a crise econômica de 29, tudo muito grande. 12,8 milhões de pessoas sem trabalho. Que tal uma guerra para aquecer a economia? Outra guerra? É, de novo. E veio assim a Segunda Guerra Mundial. 60 milhões de mortos. A geração silenciosa, 1928 a 1945. Ela cresceu durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Quando esses caras vieram ao mundo, o caos já estava instalado. É gente que já cresceu com dificuldades desde cedo, como o racionamento de comida e água. É a geração silenciosa porque, em tese, não reclama. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu acredito que aí já ficou assim algumas lembranças, pelo menos de histórias que a gente já ouviu, né? E aí vamos continuar passando aqui para a gente ir avançando. Bom, essa geração chamada geração perdida, o corte dela foi feito de 1883 a 1900. Se tivéssemos alguém vivo, e esses dados que eu vou apresentar, todos são brasileiros, são dados do último censo de 2022, que vale a pena lembrar, não foi feito em 2020 por causa da pandemia, né? Então, esses dados que a gente vai apresentar aqui são todos dados do IBGE. Se tivéssemos alguém vivo dessa geração, chamada geração perdida, de 883 a 1900 seria o nascimento deles, eles estariam com cerca de 125 a 142 anos de idade. Não há registro no censo do IBGE que tenha alguém vivo, ok? Dessa geração. Mas nós percebemos aí o videozinho falando dessa situação aí, e nós temos aí já, por exemplo, o começo do avião, nós já temos aí um brasileiro estupendo, Rui Barbosa, que, aliás, quando foi inaugurar uma biblioteca no Rio de Janeiro,
perguntaram a ele onde é que queria que ele que se colocasse a Bíblia, porque a biblioteca homenagearia ele, né? Também ele era um dos homenageados na inauguração da biblioteca. E ele disse assim: vocês podem colocar onde vocês quiserem. E aí ele entendeu que ele tinha sido mal interpretado e ele foi explicar o porquê. Aí ele disse assim: se colocarem ela lá no fundo da prateleira, ela será a base de todo conhecimento. Se colocar ela lá em cima, ela é a coroa de todo conhecimento. E se colocar no centro, ela representa a estrutura e a expansão de todo conhecimento. Portanto, Olha, vocês fiquem à vontade para colocar a Bíblia onde vocês desejarem. Essa fala é do nosso querido e saudoso Rui Barbosa, um jurista estupendo, participou diversas vezes em fóruns internacionais, um deles no Fórum de Haia, lá em mais ou menos 1912, e quando perguntaram a ele se ele precisava de tradutor para a fala dele, ele perguntou aos organizadores qual é a língua que você quer que eu fale, porque o abençoado também era poliglota. Né? Então, ele é desse tempo aí, o nosso querido Rui Barbosa. E aí nós vamos à frente aqui e vamos encontrar a geração grandiosa, que nasce, então, de 901 até 927. E dessa turma aqui, nós já temos no Brasil, ou ainda temos no Brasil, cerca de 203 mil pessoas, onde 38 mil dessas pessoas têm mais de 100 anos de idade. Elas estão aí na faixa de 98 a 124 anos de idade. Então, pasme que esse público é um público muito grande. É possível que nós, como igreja, conheçamos ou tenhamos alguém dessa faixa etária congregando em algumas de nossas igrejas. E aí, na sequência, nós temos a geração silenciosa, ou geração tradicionalista, que o corte dela é de 928 a 945. E aí aqui a gente já vai lembrando aqui que nesse momento está terminando a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o povo dessa geração aqui, os iniciantes dessa geração e a geração anteriores, viveram na pele a situação da guerra, os bombardeios, as investidas, as idas para os campos de batalha, filhos, maridos, enfim, essa geração conviveu demais com as situações da guerra. E aí nós vamos aqui adiantar e temos a geração Baby Boomer. Baby Boomer, alguns de nós somos filhos de gente dessa geração. Não sei se tem alguém aqui presente que é dessa geração, que é de 46 a 64. Né? O meu pai, por exemplo, é exatamente daqui. Pastor Sidney é daqui, pastor Sidney? Eu sou dessa geração. Pastor Efraim também, olha só. Eu não sei se os senhores sabiam o nome da geração a qual vocês pertenciam, mas o nome chama-se Baby Boomer. E por que Baby Boomer? Porque exatamente nessa geração dos meus amados pastores, do meu pai, de meus tios, houve uma explosão de nascimento de crianças. Uma vez que a guerra tinha acabado, então era muito comum os jovens se casarem cedo e terem muitos filhos. E uma das linhas de raciocínio de ter muitos filhos era mais ou menos assim: um filho a mais não é só uma boca a mais para dar de comer, são 2 braços a mais para trabalhar. Então, vamos fazer menino e vamos produzir mão de obra, né? Hoje a gente vive aí essa interpretação, às vezes, com muitos altos e baixos na questão de mão de obra. Ou seja, a geração Baby Boomer, ela produziu muita mão de obra. Haja vista que nós temos aí muito trabalho, muitas coisas executadas nesse tempo. E nós somos 27 milhões de brasileiros dessa geração. E eles estão aí entre 61 e 79 anos de idade. De novo, meu pai está bem aqui, ó, 79, já no ano de fazer 80. Uma foto para representar um pouquinho da geração Baby Boomer, né? Cada mãe com um menino no colo, aqui cada mãe com um menino um pouco mais crescido, e algo muito bacana que aconteceu também na geração Baby Boomer foi o início das reivindicações.
né? E aqui a gente vê um grupo praticamente de mulheres reivindicando aí algo contra a censura, ou seja, queriam que a censura, aí, aqui a gente vai lembrar que é tempo do governo militar, né? E havia aquela coisa das censuras e tal, muitas músicas, enfim, a gente não vai entrar no assunto aqui, primeiro porque eu não domino, depois porque não é o foco da nossa conversa nessa noite. Passado isso, nós vamos ter aí a geração X. A geração X dos anos 65 aos anos 80, é o corte do nascimento. Somos 43 milhões de pessoas e estamos aí na casa dos 45 aos 60 anos. E talvez você tenha percebido que agora eu já estou dizendo nós somos, porque eu sou daqui dessa geração. Eu sou do meio dessa geração, sou de 1973, estou com 52 anos de idade, no ano que, se o Senhor permitir, farei os meus 53. Lembra aquela frase? Raízes, pontes e futuro? Raízes, pontes e futuro, e o nosso salmo, uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciará as tuas proezas. Aqui a gente para um pouquinho para fazer uma reflexão de como que se comportou minimamente cada geração. Ali dos anos 900 até os anos 45, 46, fim da guerra, muito sofrimento, muito trabalho, muito sobreviver, muito trabalho árduo, muito trabalho complicado, muitos desafios, muita morte. A média de vida era no máximo 50 anos de idade, com 50 já se estava velho, né? E agora a geração, tanto a geração Baby Boomer quanto a geração X, já teve uma longevidade um pouco maior devido às situações sofridas que os outros passaram, fizeram as raízes, já ficou menos difícil para essas duas gerações. Então conseguiram sobreviver, conseguiram ter uma sobrevida mais elevada. Também aqui nós vamos nos deparar com muitas invenções. A geração Baby Boom, que trabalhou e meio que sobreviveu, agora produziu a geração X. E quando produziu a geração X, e por que o nome é X? Porque o X é a interrogação, né? Lá na matemática é o tal da incógnita, é o negócio desconhecido. Ninguém sabia como é que ia ser o futuro dessa geração, batizaram ela de geração X. Então, a geração Baby Boomer, que havia trabalhado muito, produziu a geração X, e a geração X viu aquele sofrimento dos pais, aquela angústia, aquele negócio de trabalhar. Espera aí, a gente quer trabalhar também, mas não assim, desse jeito, não de quase morrer, não de se matar. A gente vai procurar fazer a vida um pouco menos difícil. E nesse momento aqui, no finalzinho da geração Baby Boom e geração X, surgiram muitas coisas para facilitar a vida. Máquina de lavar roupa, chuveiro elétrico, vai me ajudando aí, liquidificador, a caixa de marcha dramática, tudo foram surgindo nessa época. Escorredor de arroz, fralda descartável, carrinho de carregar neném, carrinho de supermercado, tudo veio acontecendo nesse momento com essa reflexão. Espera aí, a gente não quer só sobreviver, a gente quer trabalhar também, mas a gente quer ter uma vida assim um pouco mais da tranquilidade, porque já basta nossos pais aí que trabalharam de morrer, né? Então, essa reflexão já fica aqui como a questão de olhar para o passado, verificar o presente, né, a ponte, lembra, raízes, ponte e futuro, e verificar o que eu posso fazer para mudar para a minha geração futura. Olha que como isso vai se encaixando grandemente aqui no nosso salmo. Uma geração anunciará as tuas obras a outra geração. Se fosse na igreja, dava até glória a Deus uma hora dessa, né? Vamos passando aqui. Uma foto aqui que representa um pouco da questão da geração X, né? Um pouquinho da geração X aí.
Veja que aqui as pessoas realmente estavam onde a gente estava vendo elas, ou seja, elas estavam concentradas ali onde elas estavam. Não tinha como ela estar num lugar e pensando em outro, estar em um lugar e interagindo com outro. Não, onde elas estavam, era ali que elas estavam. Fosse na viagem, fosse na paquera, fosse no cinema, fosse no caminhão quebrado na beira da estrada, pastor Sidney, era lá, não tinha como estar em outro lugar. Era no caminhão quebrado na beira da estrada e pronto. E aí a gente passa aqui para a geração Millennium, né? A geração Millennium é a geração aí dos anos 81 até 96, são 47 milhões de pessoas e estão na faixa etária aí dos 29 aos 44 anos. Nesse momento aqui, a internet ainda é muito devagarzinho, mas já existe algumas coisas assim, sabe? Muito aprendizado, muito desafios, muita necessidade de aprender, muita necessidade de adaptação. Fala aí, Felipe. Pastor, vê se o senhor consegue colocar aí no modo apresentação, dá um F5 aí, para ver se fica em tela cheia. Modo apresentação. É, Foi o modo apresentação? não, Hã? não, ainda não. Ainda não? Apresentação de Vê se foi slide. naquela opção de compartilhar a sua tela no Zoom. Ainda não, Felipe? Ainda não, ainda não. Então acho que a gente vai ter que deixar para outra ocasião. Não, Não sei como é que faz, não. Tá difícil de ver a tela, o slide? teve acho que é o pastor Valmir que pediu para colocar aqui, eu acho que deve estar pequeno um pouco para ele, né? Quem estiver vendo no celular, Estou clicando aqui, apresentação de slide do slide atual. dá para seguir, pastor. Pode continuar. Não mudou nada, hein? Pode seguir aí. Tá, vamos seguir então. Obrigado, Felipe. Pastora, Na eu tô no próxima celular, vez a gente procura ajustar isso. eu tô no celular, e o celular deitado pega bem a tela, hein? Bem mesmo. Tá aí uma dica. Obrigado pela dica. Eu ponho o celular na horizontal, né? Deitado, como o pastor está falando. Peço perdão, uma próxima vez a gente procura ajustar isso, tá bom, meu querido? Minha querida que fez a observação aí. Eu virei o celular, tá, melhorou bem, pegou a tela cheia, viu? Pronto. O senhor estava com ele na vertical, seguiu a dica do pastor Efraim e deu melhor, né? Perdão que a gente não deu essa dica lá no começo também, né, Felipe? A gente vai aprendendo, com a graça de Deus. A gente estava aqui na geração milênio, é isso? Me ajudem a me ajustar aí. Então, nós somos 47 milhões de pessoas, de 29 a 44 anos, e essa geração aqui, ela já é a geração que tem muita internet, um pouco de internet já à sua disposição. Em alguns lugares já tem a internet, né? E aí aqui a gente já vê que a foto já não é mais tão parecida com a foto anterior. As pessoas já estão em certos lugares, mas conectadas em outros lugares, né? Fazendo conexões com lugares bem distantes. Então, essa é a geração milênio. E aí nós vamos ter também a geração Z. A geração Z, os especialistas, inclusive, dizem que essa geração é uma das que está dando muito trabalho nas empresas. E aí, em outras ocasiões, a gente falou muito da questão de comportamento, né? E aí eu me lembro, inclusive, de uma mentoria de um pastor nosso, daqui de Boa Vista, que até já dorme em Cristo, pastor Abner Felipe, Abner Raí, talvez algum dos pastores vão lembrar o nome, né? Ele falava assim, não existe na prática a pessoa errada. Às vezes ela está na função errada. Se remanejar ela com a outra função, ela vai dar certo. Mas essa geração Z aqui, uma das questões é muito a questão do trato, a forma de tratar exige uma certa excepcionalidade.
Mas essas pessoas estão aí, são 44 milhões de pessoas no Brasil, ressaltando todos os dados que a gente está passando, são dados fundamentados com pesquisas no IBGE, e eles estão aí de 15 a 28 anos de idade, ou seja, uma mão de obra fantástica, uma mão de obra fabulosa, uma mão de obra jovem, pronto para produzir tudo o que precisar, né? Vamos lembrar rapidamente aqui, quando nós tínhamos essa idade, de 15 a 28 anos de idade, a gente fazia qualquer coisa. Corria, chutava, batia, chorava, trabalhava, subia, descia, carregava, não tinha tempo ruim para nós, não. Então, essa geração aí está na flor da idade, tanto produzindo muito trabalho, quanto em condições de produzir outros humanos, né? Ou seja, é uma geração que nós temos que aprender a lidar com ela, porque é a geração do futuro. É a geração que, em pouco tempo, é a geração que vai estar no comando de todas as coisas. Não tem como a gente fechar os olhos para isso. A gente precisa, sim, abrir os olhos e a mente e aprender a conviver com essa geração. E aí, uma foto que representa um pouco da geração Z, né? Um estilo assim que eles chamam de mais decolado, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. A gente não precisa fazer nenhum tipo de julgamento, é aprender a conviver com eles, não tem outra escapativa. Eu considero que o que nós precisamos fazer é conversar com essa geração, entendê-los cada vez melhor. E aí nós vamos ter também a geração alfa, que o corte é feito em 2011 e estava aí uma discussão quando que ia ser o corte na outra beirada e foi já definido, pelo pouco que eu entendi, que é 2025. De agora, de 2026 para frente, já vão achar outro nome para a geração. Mas a geração alfa, 32 milhões de pessoas. E aí um pouco daquilo que é as fotos da geração alfa. O menino já não faz mais o teste do pezinho. Ele já chega, já sai ali perguntando: cadê a Cecília? Já nasceu, pastor? A Cecília já vai nascer pedindo assim: cadê o scanner para escanear meu pezinho? Não é um negócio de carimbar naquele papel, não. Bom, feito isso, agora nós vamos tratar de uma outra geração. E o nome dessa geração é geração sanduíche. E assim, ó, não foi eu que batizei nenhum desses nomes, tampouco foi eu que batizei esse nome para geração sanduíche. E não é uma geração, não vamos falar aqui de uma geração que gosta de comer hambúrguer, não, não é isso, não é uma geração que gosta de comer pão com alguma coisa dentro. Por que seria então geração sanduíche? Bom, a foto, a imagem que nós temos para representar um pouco da geração sanduíche é essa foto aí. E o entendimento da geração sanduíche é a seguinte situação, meus amados. É a pessoa que está em franca atividade, mas ele precisa colocar na agenda. E é aqui que eu me encaixo demais com isso, e já vou contar como foi que nasceu essa palestra. É aquela pessoa que precisa cuidar de si, dos seus afazeres, da família, dos filhos, mas tem a felicidade também de cuidar dos pais, ou de um tio, ou de uma tia, ou do avô, ou da avó, de um parente próximo que está em condições de saúde um tanto quanto limitadas. E é nessa hora assim que eu preciso contar, meus amados irmãos, como foi que nasceu essa palestra. Todos vocês, ou a maioria de vocês, sabem que meu ano passado, de 2025, foi de bastante desafios voltado para a saúde, principalmente com meu pai. E em uma das vezes que o papai estava internado, e eu acho que fazia uns 2 dias que eu estava direto com ele no hospital, eu confesso que eu estava lá assim um pouco aborrecido, um pouco chateado, me sentindo um nada, me sentindo assim um ator, um bosta, um ninguém, porque impotente, porque não conseguia fazer nada, a não ser esperar, 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 esperar. Não tinha nada que eu pudesse fazer a não ser oferecer as,
mínimo apoio para o meu pai ali, uma água, um banheiro, e esperar, esperar e esperar. E aí, escrevendo alguma coisa lá, nem consigo me lembrar direito como foi, eu só sei que foi uma inteligência artificial que me respondeu lá, e aí disse assim: você faz parte de uma geração especial, a geração sanduíche. Que negócio é esse? Que maluquice é essa? Eu nem gosto de sanduíche, mas fui ler o assunto lá, e aí retratou essa situação, né? Essa descrição do que é a geração sanduíche. De lá para cá, eu me apliquei muito a estudar sobre isso. Já falava nas outras palestras, quase todas elas, um pouco sobre a questão da geração, mas voltado sempre para a questão de aprender a conviver com cada geração. Geração X, Y, Z, aprendam a conviver com essas gerações, porque são elas que estão no comando, são elas que vão ficar no comando. Tem esse e esse comportamento, aquele comportamento, é assim, assim, assim. Mas aí essa questão da geração sanduíche me chamou demais a atenção e eu fiquei chocando essa ideia, chocando e chocando e chocando essa ideia. E para ficar clara a questão do chocar a ideia, até porque outro dia eu falei isso na igreja, aí uma irmã disse assim: é bom o senhor explicar esse negócio, porque eu estou quase me sentindo uma galinha. Aí eu fui explicar o que é chocar a ideia, né? Eu aprendi isso num livro, né, onde Napoleão Hill ele conta a história do Harrison Ford, que um camarada queria conhecer o funcionário mais bem pago que ele tivesse na empresa. Aí o Ford levou o camarada para conhecer e o escritório desse sujeito melhor pago era um lugar quase que vazio, quase que sem nada, só uma mesa, um botão para apagar a luz e, e coisa para escrever. É isso, mas como assim? O que que esse seu funcionário faz aqui? E por que que ele é o mais bem pago? Porque aqui é o lugar de ele pensar. Ele é pago para pensar. É aqui que ele fica chocando as ideias para a gente melhorar os carros, sabe? E aí eu criei esse hábito de fazer isso. Quando tem uma ideia, fica com aquele negócio martelando no juízo ali, tal, tal, tal. E aí o Napoleão Hill chama isso de chocar a ideia. Enfim, eu expliquei à irmã, beleza, tranquilo. E aí eu vinha chocando essa ideia, essa coisa da palestra da geração sanduíche desde então, né? O que que precisa fazer, o que não fazer, como se ajustar, quantos somos, quanto não somos. E aí eu fui pesquisar para descobrir alguma coisa a respeito. E aí vamos lá, temos aqui aquilo que também está disponível lá no site do IBGE. Aqui uma foto, duas fotos reais de situação da geração sanduíche. A história dessa senhora aqui, dessa jovem senhora aqui, a mãe dela como é aquilo que é parecido com Parkinson? Parkinson é o que o papai tem, Alzheimer. A mãe dela cometida de Alzheimer, né, viúva, e aí ela tem essa criança também para cuidar. Consegue imaginar qual é o desdobramento dessa abençoada? Cuidando da filha, cuidando de si, do casamento, da carreira e cuidando da mãe nessas condições, né? Ou seja, só de a gente imaginar uma situação dessa, é, arde um pouco o coração, dói um pouco, né? Sentir um pouco daquilo que as pessoas estão sentindo, que essas pessoas estão sentindo. E aí vamos lá, dados aqui do IBGE. E é um dado estimativo, porque eles não tinham ainda na planilha dele em 22 uma pergunta específica para a situação, mas estima-se 955 mil adultos no Brasil, entre 35 e 49 anos, vivem em lares multigeracionais, dividem tempo e recurso cuidando de filhos e pais, sendo a maioria desses, cerca de 60%, mulheres. Quando estava construindo isso aqui, pastor Efraim, me lembrei muito daquela entrevista que o senhor deu no site da igreja sobre a família Mosaico, porque aqui também vai se desenhando na geração sanduíche muitas famílias mosaico, porque é quase impossível alguém que está na geração sanduíche não ter convivido com alguma perda, já perdeu alguém na vida. É quase que impossível alguém da geração sanduíche não ter perdido ou o pai ou a mãe, ou às vezes perdeu os dois,
perdeu um tio muito querido, perdeu alguém, às vezes perdeu o marido, às vezes perdeu a esposa, às vezes perdeu um filho, ou seja, a dor da perda aqui também é muito grande. E aí, na situação de ter perdido o marido ou a esposa, lá se vai a construção da família mosaico, ou seja, mais uma situação para a geração sanduíche administrar. Tá tudo bem aí, meus queridos? Podemos continuar? Tudo certinho? Eu acho que a gente não demora mais nem meia hora não para terminar, tá bom? Bom, pastor. Você quer falar, pastor Efraim? Não, dizendo que está ótimo. Ah, tranquilo. Bom, é, muito bem. E agora, o que fazer com essas informações? O que fazer com essas informações acerca da geração sanduíche? E assim, como as outras gerações, a situação é muito na área do comportamental, eu quero nessa palestra aqui finalizar falando um pouco mais daquilo que eu tenho vivido na questão da geração sanduíche. Não sei se alguém aí se identificou como fazendo parte também da geração sanduíche, mas eu tenho certeza que se você não se identificou como sendo alguém que faz parte da geração sanduíche, você lembrou de alguém que faz parte da geração sanduíche. Você deve ter olhado ao seu redor, na sua rede de contato, na sua rede de convívio, deve ter lembrado que tem alguém que vive a situação da geração sanduíche. Bom, meus queridos, essa palestra ela não termina aqui. Como a gente falou lá no começo, ela é um momento de alinhamento para a abertura de mentalidade, de sentimentos e da construção da rede de apoio na questão do olhar para essas pessoas. Olhar de um modo especial para quem faz parte da geração sanduíche. E quem faz parte da geração sanduíche ter também o comportamento de dizer o que está passando. Hoje, por exemplo, eu vivo uma situação que é muito comum as pessoas perguntarem pelo papai: e como está o seu Firmino? Como está o irmão Firmino? Como está o seu pai? Por que que isso acontece? Porque eu falei para todo mundo do meu convívio qual está sendo a minha rotina. Por exemplo, uma das minhas rotinas é a dificuldade que existe hoje de eu dormir 3 noites seguidas na minha casa. Porque nós somos 4 irmãos, mas uma das minhas irmãs foi para o Paraná. Está no Paraná cuidando de situação de saúde, inclusive. Lá em Dois Vizinhos, pastor Efraim. E aí nós ficamos 3 aqui. Então, ou seja, a escala é 2 por 3 o tempo todo, né? É 2 por 3 o tempo todo. A gente não consegue passar 3, nem eu, nem meu irmão, nem minha irmã, consegue passar 3 noites seguidas dormindo em casa, a menos que seja para fazer algum ajuste de algum compromisso de alguém. E isso a gente conseguiu deixar muito claro. Essa situação, inclusive, de começar a escala para começar a dar apoio ao papai, foi um discernimento que Deus me deu para convidá-los a dizer assim, ó, a situação do papai está tão complicada que a mamãe já não dá mais conta de cuidar dele sozinho. Se nós não abrir o olho e não começar cada noite um e passar lá na casa deles, daqui uns dias a mamãe também está doente, já vai ser 2 para nós cuidar. Né? E aí, verdade, você tem razão, então, bora. Ligeiro, nós definimos ali quem ia ser o gerente da escala, criamos um grupo só para essa finalidade, um grupo de WhatsApp, né? Ali a gente ajusta escala, ajusta tudo, né? E a outra coisa também, precisamos falar isso no nosso setor de trabalho. Por que falar no setor de trabalho? Porque vai ter dia que o plantão vai exigir muito, vai exigir demais. A gente vai chegar lá no trabalho quebrado, cansado, emburrado, mal-humorado. Se as pessoas não souberem o que está se passando com a gente, vai até chamar o hospício, chamar o corpo de bombeiro, chamar alguém para manietar a gente. Então, é preciso a gente verbalizar para ser melhor compreendido. Está fazendo sentido isso, gente? Né? Então, é nessa hora que a gente precisa abrir a mente e o olho para essa questão da rede de apoio, voltada para a questão da geração sanduíche, voltada para a questão das famílias mosaico,
A gente precisa ter essa rede de apoio. Mas eu consigo falar com todas as letras, com todas as palavras. Isso só vai acontecer, meus amados, se de fato nós verbalizar. Quem está na geração sanduíche, ou conhece alguém da geração sanduíche, porque uma das coisas que acontece é que as pessoas vivem essa situação de forma calada. E aí as pessoas que com ela convivem não sabem do que está se passando. Então, falando mais um pouquinho da questão do trabalho, a maioria de vocês conhece o meu trabalho, sabe que eu trabalho em setor perigoso, né? Mas contei isso para minha equipe, falei isso para minha equipe, falei isso para o meu chefe. Então é muito comum quando eu saio do plantão e quando eu saio do plantão lá do papai, eu vou direto para a empresa, muito raramente eu passo em casa. E aí às vezes o plantão foi bem complicado, foi bem difícil. Naquele dia eu preciso muito da minha equipe para me ajudar a fazer aquilo que eu tenho que fazer, porque senão eu não dou conta. E aí eles já sabem qual é a situação que eu estou vivendo e ajudam, porque brasileiro gosta de ajudar, é ou não é? Brasileiro gosta muito de ajudar, a gente tem muita dificuldade de pedir ajuda. Se a gente descompartilhar a tela nesse momento e pedir para levantar a mão quem gosta de ajudar, eu tenho quase certeza que todos vão levantar a mão, gostam de ajudar. Mas a verdade é que a gente tem dificuldade de pedir ajuda. Eu quero partir para a finalização, lembrando o episódio fantástico de um brasileiro fantástico, engenheiro maravilhoso, que foi responsável pela construção do Cristo Redentor. O Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, eu tive a felicidade de ir lá em 2003, mais ou menos, fui fazer um treinamento lá e aí nós reunimos uma equipe e fomos lá conhecer o Cristo. O nosso querido engenheiro Heitor da Silva Costa, ele ganhou um concurso para fazer o monumento em 1922 e ficou ali chocando a ideia de como faria isso para iniciar as obras em 1926. Nesse momento, ele percebe que, apesar de ele ter ganhado o concurso para fazer a estátua, ele tinha algumas limitações técnicas e conhecimento. O que ele fez? Ele pegou o navio e foi para a França buscar apoio, buscar recurso, buscar alguém que o ajudassem a fazer aquela obra. A obra começou, então, em 1926 e foi inaugurada em 1931. Eu convido até você para pesquisar um pouco essa história fantástica, maravilhosa, para entender o tamanho dos desafios que esse nosso querido engenheiro enfrentou na vida. Nessa hora, quase fechando, eu digo, por que ele conseguiu a ajuda? Primeiro, porque ele comunicou aquilo que estava acontecendo, e ele não teve vergonha de ir pedir a ajuda. E quando ele foi pedir ajuda, ele conseguiu a rede de apoio que ele precisava para construir aquela grande obra. Eu espero não estar escandalizando, estar falando de uma obra que, para a nossa maioria, é uma idolatria, né? Mas o contexto histórico mostra que ali também tivemos alguns protestantes que participaram, uns a favor, outros contra, mas eu quero focar aqui no desafio que foi fazer aquela obra e o porquê que ela aconteceu. Ela aconteceu porque alguém que estava na responsabilidade percebeu que precisava de ajuda. E quando ele pediu ajuda, quando comunicou ajuda, ele conseguiu a ajuda da qual ele precisava e está lá o monumento com mais de 100 anos inaugurado, ou quase 100 anos inaugurado. Começou em 1926, então ainda não conseguiu fazer 100 anos, né? Porque inaugurou em 1931. Mas está bem pertinho do centenário, se eu não estou fazendo as contas erradas. Então, meus queridos, eu quero finalizar dizendo que comunique a sua necessidade, porque não aparece na testa aquilo que você está precisando, sabe? Quando você falar com alguém, entender que alguém está nessa condição, nessa situação, ajude ele a verbalizar a sua necessidade. Nós estamos partindo para o nosso encerramento aqui, e eu queria só que você ouvisse esse louvor, pensando que esse louvor é para você. É para você que, com a graça de Deus, eu coloquei esse louvor aqui, em nome de Jesus.
ser você alguém importante para Deus. Nada. Tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Amém, glória a Deus. Meus amados, meus queridos, povo de Deus aqui presente. Lembra que lá no começo eu pedi para você fazer a cruz? Não sei quantas coisas você colocou na cruz. Não sei quantas coisas você colocou no joia. Lembra como era o começo da nossa frase lá? O contrário da morte não é a vida, é o amor. Essa frase ela é de Fernando Parrado. Fernando Parrado é um sobrevivente daquele acidente que aconteceu em 1972, com a equipe de jogadores do Uruguai que estava indo para o Chile e bateram na montanha e caíram na neve lá e lá ficaram por 72 dias. O Fernando Parrado, ele perdeu a mãe e uma irmã nesse acidente. E ele ainda ficou 3 dias desacordado da queda em função da cabeça que ele havia batido. E ele foi um dos idealizadores de sair dali para ir buscar ajuda. E o que moveu ele a fazer isso foi a seguinte linha de raciocínio: o meu pai precisa saber o que aconteceu, porque eu estou sabendo que perdi a minha mãe e a minha irmã, mas o meu pai nessa hora nem sabe o que aconteceu. E por esse amor que ele tinha pelo seu pai, é que ele pegou o beco daquele acidente para ir em busca de socorro. Então, a gente finaliza pedindo, dizendo a você que se identificou, que vai se identificar como Geração Sanduíche, independente da jornada que você está tendo em função dessa pressão que você sente, fazendo parte da Geração Sanduíche, faça as coisas sempre com amor. Faça tudo com amor. Faça com amor que fica menos dolorido, fica menos difícil. Tá? Que Deus te abençoe grandemente. Beijo no cérebro, beijo no coração. Não sei quantas coisas você colocou na cruz, não sei quantas eu vou ter o perdão. Eu vou descompartilhar a tela para você ficar à vontade de fazer as suas considerações para esse nosso momento. Muito bom, pastor Dilson. São coisas que a gente convive com essas gerações, principalmente nós não sabíamos o nome, né? Não sabia o nome e eu estava fazendo uma caminhadinha, mandando um áudio para um, para outro, né? E o interessante de tudo isso que
esse texto que o senhor achou lá, né, que o senhor achou que existe no Salmo Uma Geração, né, é, o Eu, Salmo que fala da geração, é maravilhoso, né? E é uma para a outra, né? Vamos passando a bola para frente para as próximas gerações, seja as próximas nós não sabe nem o nome que vai ser, né? Igual o senhor disse aí, mas a gente está convivendo de perto e a gente sabe, às vezes, de algumas dificuldades da gente conviver, né? Mas eu sempre falo, a gente, principalmente como cristão, a gente tem que ser bem flexível para viver com as gerações mais novas quanto as mais velhas. Eu estava lembrando quando eu era menino, eu gostava de relacionar com a geração mais velha. E a gente batia papo, ouvia os conselhos, as histórias, né? Isso serviu muito também para a minha formação, né? E é isso aí. E a gente vai estar vivendo, como eu disse, na sociedade, né? No trabalho, em toda a sociedade, na igreja e na família, né? Então a gente tem que estar atento realmente e saber também Aprendendo sempre, né, pastor Cid? aprendendo sempre. E Amém. ensinando essas novas gerações, e aprendendo, não só ensinando, nós aprendemos também com essa nova geração, né? Sim, com certeza. É muito, Obrigado, muito pastor Cid, muito obrigado. parabéns, Tem Deus mais alguém abençoe que sempre, queira? viu? Amém, gratidão. Se tiver mais alguém que queira se expressar, se pronunciar, fique à vontade. Pode abrir o microfone, abrir a câmera e fazer o comentário. Então, Deus, primeiro, obrigado aí por trazer essa palestra aí, faz a gente parar e refletir, principalmente nesse final, né, da geração sanduíche. É uma geração ativa, né, mas com vários compromissos. E isso traz cansaço, isso traz esgotamento, isso traz muita perda. E eu fico vendo isso às vezes na igreja. A gente conversa com alguém e diz assim: tudo bem? Aí o irmão ou a irmã fala: tudo bem, pastor, tudo bem. Aquela expressão de canseira, né? De esgotamento, né? Quando você faz a visita e quando você vai conhecer mais profundamente a vida do irmão, você vai ver quantas coisas ele está envolvido, né? Às vezes é problema de enfermidade, é cuidando de questão do trabalho, questão financeira que não está dando conta, né? E ainda tem ainda a missão dele na igreja, quer dizer, são vários problemas. E isso aí, a gente precisa parar, refletir, né? E para poder suportar isso, como o pastor terminou dizendo, que a gente faça e faça com amor, né? Amém. O amor ele vai dar muita, assim, para nós, uma tranquilidade maior. Nós pregamos agora na igreja aqui em Sorocaba, o pastor trouxe o tema de respire, né? Respire quando o cansaço foi muito, respire quando a dor está muito forte, né? Respire quando você se sentir esgotado, né? Então, tem aquele momento que você precisa parar para respirar, senão você não vai ficar bem, né? Então, essa geração sanduíche, realmente, nós estamos vivendo ela. Muita coisa no momento só. O pastor falou, identificou alguém. Eu vejo aqui meu filho, que mora aqui do lado. Ele é um médico, é um cirurgião, tem um filho autista, que dá muito problema, é envolvido na igreja dele e dá aula na faculdade, trabalha no SAMU também. Eu vejo assim, eu falo para ele, é uma loucura, rapaz, como você vai passar por tudo isso, né? Mas essa é a geração sanduíche, que é uma geração ativa, com vários compromissos, mas que traz isso, traz muito cansaço, traz muito esgotamento, traz muitas perdas, né? Mas obrigado, pastor. Amém. Obrigado pela sua fala, pastor Efraim. A carga de trabalho desse seu filho é uma carga de trabalho extremamente em regime máximo, né? Em regime severo. É uma carga de trabalho de regime severo. Ou seja, se ele não contar com a rede de apoio, ele não consegue ir. Eu sou muito feliz e agradecido pela minha rede de apoio. É a compreensão da minha esposa, a compreensão do meu filho nessa escala de não poder estar presente em todos os momentos,
porque prevalece uma certa necessidade de obedecer essa escala do cuidado com o papai, né? Vez por outra, por alguma necessidade, a gente faz algum ajuste, aí alguém vai dobrar serviço, depois, enfim, a gente não é engessado nessa situação, mas a gente precisa contar com a compreensão da rede de apoio. E nessa hora eu sou muito feliz e agradecido pela compreensão da minha esposa e do meu filho, da igreja, porque tem hora que a gente não consegue assumir um compromisso na igreja, tem hora que a gente também está chateado, emburrado, cansado lá na igreja, né, por conta também dessa situação, porque nunca é uma única coisa, é um montão de coisa que imprensa, né? Outro dia, quando eu ministrava essa palestra, aí um abençoado disse assim, aí nessa condição aí é um sanduíche aloprado, daqueles que tem dois pão para cada lado e a prensa apertou com força mesmo. É verdade. Lá em Maringá tinha muito. Eles fazem aqueles cachorrão assim nas esquinas, né? E, Sim, e tem a placa lá, cachorrão prensado, né? E para a vida tem hora que parece que está assim, né? A gente está é esgotado. bem isso mesmo. Tem mais alguém Esgotado. que quer se expressar, quer compartilhar, quer botar na cruz alguma coisa? Nós estamos uma hora certinha que nós começamos. Olha só, faz uma hora que começamos. Pastor Gil, você Pastor, está me ouvindo? Pai do Senhor? Amém. Estou ouvindo sim, só não estou lhe beleza. vendo. Sim, é que estou com problema na câmera aqui, mas olha só, foi maravilhoso a sua pesquisa aí que fala sobre o Homo sapiens, né? Fala sobre o tradicionalismo e o mundo moderno agora. E a gente que já passou do cinquentão, a gente ainda tem muito do tradicionalismo na mente, né? E daí essa conversa assim abre a mente da gente um pouco para ver o quanto é bom a gente olhar para os nossos jovens, né? Voltar atrás e saber acompanhar esse desenvolvimento da sociedade, esse desenvolvimento do ser humano, né? E a gente pode acompanhar assim com clareza, entendendo as dificuldades, saber responder com amor, né? Isso é muito importante Amém. para nós, né? Então, eu creio que cada momento que a gente se reúne assim, como ministro do Evangelho, como pessoas de Deus, então eu creio que isso é um agir do Espírito Santo na sua vida, que compartilha com nós, e todos nós aprendemos um pouco e induz-nos a pesquisar mais, o quanto isso é importante. Parabéns, que Deus abençoe e a paz de Jesus, que nós podemos continuar mais e mais ainda. O suco, né, bem? Amém, pastor Wilson. Falou aí o meu pastor, tá, meus queridos pastores? Pastor Wilson é o pastor daqui do Campo de Boa Vista. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Gratidão pela Amém. sua fala. Está acabando. Tá terminando? Pastor, pastor, quando foi falado das gerações, você colocou uma frase aí, eu fui copiar, ela apagou. A importância, como que era? A importância das gerações. A importância das gerações. Raízes, pontes e futuro. Aí, É isso aí que eu precisava. Raízes, A pontos, importância das gerações. Essa frase ela é autoral, foi Deus que me deu ela, foi eu que criei essa frase. A a importância raiz das gerações, raízes, pontes e futuro. e futuro. Ah, tá bom. Não faltou ela aqui no meu. Eu fiz aqui, anotando, e na hora que eu estava anotando, tirou. Opa, tinha Passou o ali. slide. Passou. Mas tá bom, filho. Obrigado. Amém. Se não tem mais ninguém para se pronunciar, se tiver, fique à vontade. Se não tiver, eu vou pedir ao pastor Efraim para fazer aí a oração. Pode ser, pastor Efraim, de encerramento? E me colocar à disposição, tá, gente? Aproveitar que o ensejo, Deus me deu a felicidade de iniciar o meu treinamento em terapeuta. Ele está indo bem, graças a Deus. Já me sinto habilitado a fazer aí algumas orientações, fazer algumas sessões, fazer algum alinhamento. Se for o caso de alguém querer bater um papo específico, estamos à disposição, tá bom? Fiquem à vontade para fazer o contato, passar meu contato e ajudar a gente a divulgar isso, porque
eu acredito que é divulgando que a gente vai aumentar essa rede de apoio, aumentar o amor e viver menos pressionado. Ô, pastor, permita-me, só queria duas coisinhas, né? Já que o pastor gravou a palestra, se o senhor poderia disponibilizar, nem que fosse o áudio Amém. Não, com para certeza, ela gente, foi gravada com esse objetivo, tá, irmão? isso. Aí a gente revisita o conteúdo depois, né? Amém. Tá? O Felipe vai E colocar isso lá no grupo, né, Felipe? Amanhã ou depois o Felipe já coloca isso lá no grupo, tá bom? À maravilha, disposição maravilha. lá. Quem estava E falando era o pastor agradecer, Valmir Fernandes, né? isso, pastor. E Obrigado, agradecer pastor aí Valmir. pela sua boa vontade, agradecer o pastor Sidney por ter compartilhado com a gente aqui. É lógico que a gente acaba participando ao longo da semana, do mês, do ano, né? A gente está tendo muitas atividades aqui na igreja, a gente não consegue armazenar tudo, né? Mas como o Amém. pastor Efraim, né? Tem sempre alguma coisa que nos prende, né? E Mas faz hoje eu parte. ouvi uma frase sua que me chamou a atenção e confesso que eu não tinha pensado nisso ainda, né? A gente, quando lida com pessoas com diferentes culturas, de diferentes gerações, a gente às vezes se pega na tentativa de tentar trazê-los para perto da gente, querendo transformá-los em pessoas que pensem como nós pensamos e sejam como somos. Isso é complicado, né? Você disse assim, nós não discutimos com eles, nós temos que amá-los como são, né? E é verdade, pastor. Amém. Obrigado pela, pelo ensino, Amém. porque nós somos tentados o tempo todo a fazer com que as pessoas pensem como nós pensamos. E às vezes não tem jeito. Depende da geração, do momento que a pessoa nasceu, do momento da vida dela. E isso é uma tarefa, às vezes, até desnecessária, mas que a gente insiste em fazer, né? Então, obrigado aí, porque tirou um fardo das minhas costas. Amém. E gasta uma energia danada, Obrigado. hein, pastor Valmir? Ah, e não, é Pense um num trabalho negócio que infrutífero, né? É gasta melhor amar, energia tentar compreender e convencer tirar o o melhor outro. deles, né? Amém. Olha só, aproveitando aqui o ensejo, a irmã Sheila, que participa conosco lá no grupo de orações, ela marcou para mim transmitir essa palestra na segunda-feira para o grupo de irmãs, né? Então já peço aí as orações aí para que a gente possa fazer a vontade de Deus lá também. Na segunda-feira, dia 9, com a graça de Deus, a gente já vai estar apresentando isso lá para a irmã Sheila e uma equipe de irmãs. Já Amém. vamos Eu orar. só tenho a agradecer, muito feliz e agradecido. Desde agora, beijo no cérebro de cada um. A continuação de uma semana abençoadíssima. Pastor Efraim, em nome de Jesus, faça aí a oração para nos despedir. Eu acho que tem gente já quase com sono. Ah, não. Vamos orar então, agradecido a Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai. O Senhor nos deu a oportunidade, está aqui o pastor Dilson. O Senhor deu um talento a ele, meu Pai. Ele tem, assim, um desejo muito grande no coração de abençoar vidas através das suas palestras, ó Pai. Hoje ouvimos umas e fomos abençoados, ó Deus. Muito obrigado, Jesus. Ele vai abençoar outras vidas, já está marcando com as irmãs também, meu Deus. Senhor, capacita cada dia mais o teu servo, Pai Santo. A tua palavra, ela diz para nós, Pai Santo, nós devemos confiar, meu Pai, e as nossas obras serão estabelecidas dessa forma, Pai Santo. Se colocar nas tuas mãos, Senhor. Nós temos orado pelo teu servo, meu Pai, e ele tem, Senhor, dado, Senhor amado, do seu tempo, Senhor, daquilo que ele tem aprendido, meu Pai. Ele não tem guardado para ele, mas ele tem distribuído isso, Senhor amado. Repartido com a gente, Pai de amor. Por isso eu peço, abençoa o teu servo, no trabalho dele, no lar, no ministério dele, meu Pai. E que nós possamos ser cada dia mais, ó Deus, abençoados, Senhor, pelo trabalho, pela missão, pelo talento que teu servo tem. Eu te agradeço por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, minha gente. Muito, muito, muito obrigado. Feliz demais e agradecido. Deus abençoe grandemente cada um. Pai do Amém. Senhor. Obrigado.
Deus Nós, abençoe pastores, todos. Deus abençoe vocês, viu? Fiquem Aquele com Deus. abraço daqui do outro lado do meio do mundo, para quem está lá longe. Beijo no É, cérebro. Beijo no pode ser cérebro, a todos. exatamente. A senhora, Beijo no pastor cérebro. Valmir, Obrigado, prazer em pastor vê-lo. Wilson, obrigado, Felipe, pastor Nelson, todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão enorme. Vocês não imaginam o quanto que eu estou feliz. Sejam multiplicadores dessa nossa missão, em nome de Jesus. Com certeza.